Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula é uma aula especialíssima, é uma aula de revisão do conteúdo. É uma revisão para a prova, tá, gente? Mas a revisão, ela não dispensa vocês estudarem para a prova, pegar o livro, revisar o conteúdo, fazer anotações no caderno. O conteúdo ele é muito extenso, né? E a revisão ela é mais no norte, né? Eu vou pegar aqui na revisão aquelas coisas que são mais importantes. Para a gente iniciar a revisão, nós vamos precisar lembrar a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que foi essa transição, pessoal? Quando que aconteceu essa transição? Vamos lembrar que essa transição, o marco dela será a queda de Constantinopla, em 1453, quando os turco-otomanos invadem Constantinopla e derrubam este império que é Constantinopla. É importante a gente entender isso, a queda de Constantinopla em 1453, para a gente conseguir entender por que a Península Itálica ela foi o berço do renascimento cultural. Nós vamos estudar isso já já. Vamos analisar primeiro esse mapa que a gente está vendo aqui. Esse mapa são as rotas comerciais da Baixa Idade Média. Observem que as cidades que dominavam esse comércio são cidades da Península Itálica. E é interessante a gente prestar atenção nisso aqui também, para conseguir entender o desenvolvimento comercial dessas cidades. Entre os séculos 11 e 14, algumas cidades da Península Itálica, como Veneza e Gênova, detinham um forte controle das rotas comerciais que cruzavam o mar Mediterrâneo. Contudo, gente, no século XIV, as guerras e as epidemias, né, como a peste negra, vão tornar muitas estradas da Europa perigosas e intransitáveis. Essa informação também, gente, ela é importante para a gente entender por que Portugal vai iniciar a expansão marítima, vai iniciar as grandes navegações. Por que Portugal vai procurar uma rota comercial direto com as Índias? Isso tudo é importante sobre essas estradas que estavam sendo fechadas, né, na época, para Portugal também iniciar o processo das grandes navegações. Com o fechamento dessas rotas, gente, dessas estradas, essas cidades aqui da Península Itálica, elas vão procurar uma nova rota. E essa nova rota será aqui pelo Oceano Atlântico. Então, através do Oceano Atlântico, as mercadorias vão chegar aqui no norte da Europa. Com o descobrimento dessas novas rotas, né, as relações comerciais elas vão se tornando maiores, mais intensas. E neste período é o período em que está acontecendo grandes mudanças na Europa. Quais são essas mudanças? O desenvolvimento do comércio ele vai aumentar, a população ela vai crescer consideravelmente, e a necessidade de metais também, gente, preciosos para ser usado como moeda, também vai aumentar. Neste novo momento, com essas transformações, vai surgir uma nova classe social. Essa nova classe social é a burguesia. Mas a gente tem que lembrar que a mudança da Idade Média para a Idade Moderna não foi uma ruptura completa. Não quer dizer que tudo que existia na Idade Média acabou e tudo que agora está na Idade Moderna é novo. Não. Algumas coisas que eram da Idade Média vão permanecer na Idade Moderna. Por exemplo, antigos feudos vão continuar. Um outro exemplo, os nobres, eles vão ter a ascensão social, né? Eles vão ter sua classe social definida pela hereditariedade. A posição da mulher ainda vai permanecer a mesma por algum tempo. Então, muitas coisas ainda vão permanecer da Idade Média para a Idade Moderna. Por que a Idade Moderna ela foi considerada, né, como Idade das Trevas? Também é um termo importante para a gente entender, para compreender o Renascimento. Porque entende-se, né, alguns estudiosos entenderam ou entendiam, porque essa é uma visão que também está mudando, que durante a Idade Média não tiveram muitas descobertas, muitos conhecimentos científicos, sem muitas invenções.
Por isso que vai surgir o termo renascimento, é algo que vai renascer. Com o renascimento, com a transição, né, gente, da Idade Média para a Idade Moderna ela vai se caracterizar, dentre outros fatores, pela grande expansão marítima, pelas grandes navegações. Com a necessidade de mais metal e de acumular riqueza, várias nações europeias vão se aventurar pelos oceanos à procura de novos territórios, à procura de novas áreas, né, novas regiões, inclusive para obter matéria-prima. Dentro dessa rota da expansão europeia, vão estar duas civilizações milenares, Índia e China. Essas potências europeias, esses países europeus, vão atrás desses territórios, né, à procura de muita riqueza e à procura dos produtos dessas regiões. Lembrem-se das especiarias orientais, das especiarias das Índias. E na China, com o desenvolvimento da cerâmica e o desenvolvimento da seda, que era um produto extremamente importante e caro, né, que era comercializado com os europeus, essa relação comercial com essa sociedade europeia vai se tornar muito intensa e muitos conflitos também vão acontecer entre países europeus e entre essas sociedades. Vamos lembrar que essas sociedades são milenares porque elas existem há milhares de anos. São sociedades que vão surgir às margens de rios, são sociedades que vão se desenvolver, criar uma cultura e criar suas próprias relações comerciais. Dentre essas sociedades, nós vamos falar um pouquinho da Índia. A Índia, gente, é uma sociedade que teve o seu desenvolvimento, teve as suas descobertas, mas que foi extremamente colonizada pela Inglaterra, pelos ingleses. A Índia vai conseguir a sua independência em relação à Inglaterra apenas em 1947, quando ela torna-se independente. A sociedade indiana, até 1950, predominava uma forma de divisão social que era a divisão em casta. Cada pessoa pertence a uma casta e essa casta ela é definida pela hereditariedade, ou seja, pelo nascimento. Nesse tipo de organização social, gente, não tem, a pessoa ela não tem a oportunidade, a opção de trocar de casta. Não se pode sequer casar com pessoas que é de outra casta, né? Esse sistema social ele foi abolido em 1950 pela Constituição da Índia. Como resultado da independência da Índia em relação à Inglaterra, vão se formar 4 países: Paquistão, a Índia, né, que vai permanecer, porque esse território da Índia, gente, enquanto estava sob o domínio da Inglaterra, ele vai se fragmentar. Ele vai se fragmentar e vai dar origem ao Paquistão, ao Bangladesh, ao Sri Lanka e à Índia. Lembrando que essa colonização da Inglaterra em relação à Índia, ela vai acontecer no século XIX e vai perdurar até o século XX. A China, uma sociedade também extremamente desenvolvida e que vai fazer várias descobertas técnicas, né? Vai descobrir como se fabricar a seda. E a seda será um produto para os europeus. Com a conquista de alguns territórios na Índia, a China vai traçar uma rota comercial que chama-se a Rota da Seda. E essa Rota da Seda ela está representada aqui neste mapa. Essa rota, essas relações comerciais da China, gente, vai acontecer principalmente com o Império Romano. São duas sociedades, né, Império Romano e civilização chinesa, que possuem populações imensas já nessa época. Por que Portugal tornou-se o pioneiro nessa expansão marítima, gente? Vamos lembrar que a Europa, até o momento em que se tornou um continente de países que vão iniciar a expansão marítima, a Europa não tinha muita importância. A Europa passou a se tornar o centro do mundo
após as grandes navegações. Após as grandes navegações, os países eles vão conquistar vários territórios e vão aumentar a sua riqueza. Portugal vai se tornar o pioneiro nessa expansão, porque o Portugal ele vai se tornar o primeiro estado centralizado, o primeiro estado independente. E isso vai acontecer em função das guerras de reconquista. O que são essas guerras de reconquista? É a expulsão dos muçulmanos, a expulsão dos árabes da Península Ibérica. Dentre outros fatores, Portugal vai se tornar o pioneiro porque ele vai ter contato com textos antigos e relatos de viagens, enriquecimento dos mercadores. A posição geográfica de Portugal também vai ser extremamente importante para definir essa expansão marítima, essas grandes navegações. Situação geográfica, né, com saída para o Oceano Atlântico. Domínio de equipamentos e técnicas de navegação e a formação de um Estado centralizado. Era preciso um Estado forte, era preciso um Estado rico para financiar essas navegações. Neste mapa, a gente vai conseguir entender melhor como que foram essas guerras da Reconquista. Como eu falei para vocês, as guerras da Reconquista foram a expulsão dos árabes e muçulmanos da Península Ibérica. Inicialmente, formaram-se 4 reinos e um condado. O Condado de Portucalense, o Reino de Leão. O Condado de Portucalense ele era subordinado ao Reino de Leão. O Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. Posteriormente, o Condado de Portucalense ele vai se tornar independente, vai tornar-se Reino de Portugal. Quando a dinastia de Aviz vai assumir o governo de Portugal, Portugal vai se lançar nessa grande aventura. A ideia de Portugal, gente, quando inicia essas grandes navegações, é encontrar uma nova rota, um novo caminho para chegar às Índias, para estabelecer relações comerciais diretamente com a Índia, com esses povos. Vamos lembrar que nesse período de 1400 e pouco, as estradas, né, as rotas comerciais antigas vão estar fechadas em função das guerras e em função das epidemias. Então, Portugal vai procurar uma nova rota e vai conseguir e vai estabelecer relações comerciais diretamente com as Índias. Espanha vai demorar um pouquinho mais, porque a Espanha vai demorar para se tornar um reino centralizado, um reino forte, um Estado absoluto. Quando que isso vai acontecer em relação à Espanha? Em 1469, quando vai haver a junção do Reino de Castela com o Reino de Aragão. A junção desses dois reinos vai formar um Estado centralizado forte, que vai conseguir fazer a expulsão dos muçulmanos, e aí o Estado vai poder se tornar um Estado centralizado e vai financiar as viagens de Cristóvão Colombo. Além de Portugal e Espanha, gente, vários outros países da Europa, eles vão se lançar nessas grandes navegações. Países como França, Inglaterra, Holanda, inclusive França e Holanda vão tentar estabelecer colônias aqui no território brasileiro, enquanto o Brasil é colônia de Portugal. Só que eles vão ser expulsos pelos portugueses. Como resultado dessas grandes navegações, dessas expansões marítimas, esses países eles vão colonizar algumas regiões do mundo: África, Ásia e América. Portugal e Espanha, além do viés, né, de conquistar novos territórios e adquirir riquezas, também vão usar o viés religioso, que é para expandir o cristianismo pelo mundo, levar o cristianismo para o mundo afora. Esse mapa está trazendo para a gente as rotas comerciais. O que quer dizer isso? Quando esses países europeus encontram esses novos territórios, a rota comercial ela vai mudar. Se antes a rota comercial ela estava entre o Mediterrâneo e o Oriente, essa rota comercial agora vai se dar pelo Oceano Atlântico.
do continente europeu para a África e do continente europeu para a América. As consequências dessa expansão marítima, gente, para o continente americano serão desastrosas, inclusive para os povos nativos que se encontram neste continente. Esses povos nativos vão ser exterminados, vão ter suas culturas destruídas, né, e seus territórios dominados. Nós vamos entender daqui a pouquinho quais são essas civilizações que estavam no continente americano e que sucumbiram, né, principalmente com a chegada dos europeus. Uma outra consequência também, gente, dessas rotas comerciais, dessa expansão marítima, é a formação de governos absolutistas, de um Estado centralizado. O governo absolutista é quando o poder está concentrado nas mãos do rei. É quando o rei ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Os primeiros povos que chegaram aqui no continente americano, pessoal, segundo alguns estudiosos, datam de mais ou menos 18 mil anos. Eram nômades, né, que, segundo a teoria mais aceita, eles saíram da Ásia, passaram pelo Estreito de Bering e chegaram na América do Norte. Dali, eles povoaram o restante do continente. Esses povos eles eram nômades. O que quer dizer isso? São povos que não tinham residência fixa, não tinham moradia fixa. Eles precisavam se deslocar, mudar o tempo inteiro à procura de água, à procura de caça. Quando esses povos eles desenvolvem a agricultura, eles se tornam sedentários. Eles se tornam sedentários e a população ela começa a crescer. Dessa população vai surgir uma comunidade, que vai surgir uma civilização. E as civilizações antigas da América vão acontecer desse crescimento, desse desenvolvimento agrícola que vai permitir a sedentarização desses povos. Além do desenvolvimento agrícola, muitos desses povos também vão fazer, né, a criação de animais. Esses povos eles vão desenvolver técnicas agrícolas para facilitar o manejo do solo. Dentre essas técnicas, né, esses instrumentos, né, um deles é a tácula, que é um instrumento pontiagudo utilizado para revolver a terra e prepará-la para o plantio. Utilizada na região andina, na época pré-colombiana. Lembrando que o termo pré-colombiano se refere aos povos da América antes da chegada de Colombo. Nessas ilustrações aqui, estão vendo, da imagem 4, a gente consegue perceber a sequência de trabalho, né? A sequência de como eles usavam a tácula. Primeiro, eles preparavam o solo e eles também tinham conhecimentos, gente, dos fenômenos da natureza, né? Tanto que eles sabiam a época do plantio e a época da colheita. O preparo do solo, a semeadura do milho em setembro e a colheita em maio. Nesse mapa aqui, está mostrando para a gente onde se localizaram esses primeiros povos. Eles vão se localizar aqui na região da Mesoamérica e na região da Cordilheira dos Andes. Vamos entender as civilizações da Mesoamérica, os Olmecas. Os Olmecas foram uma das primeiras civilizações que se desenvolveram. Eles vão se fixar próximo ao Golfo do México por volta de 1700 a.C. A maioria dessa população ela vai viver no campo. A principal atividade vai ser a agricultura. Esses povos, gente, eles vão criar templos para cultuar os seus deuses. Eles são politeístas. Politeístas quer dizer que cultuam mais de um deus. Nos centros cerimoniais vão viver os sacerdotes e os chefes olmecas. Os sacerdotes e chefes olmecas eles vão ter conhecimentos de astronomia e vão desenvolver um calendário. Esses centros, gente, cerimoniais que esses povos desenvolviam, eram centros com altares de pedra também, inclusive, né, para cultuar os seus deuses. Os olmecas, eles desenvolveram uma forma de escrita.
A civilização de Teotihuacan. Teotihuacan é uma cidade planificada. O que quer dizer isso? É uma cidade que foi planejada com um objetivo, com um fim. A cidade de Teotihuacan, como a gente pode ver aqui, tinha um planejamento urbano extremamente avançado para a época. Aqui a gente pode ver a Pirâmide da Lua, que da Pirâmide da Lua a gente vê o Templo de Quetzalcoatl, que esse templo aqui é o Templo dos Deuses, e a Pirâmide do Sol. A cidade de Teotihuacan vai dominar a região a nordeste da atual cidade do México por volta de 100 anos antes de Cristo. Organizou uma sociedade com cobrança de impostos e tributos. A sociedade era liderada por sacerdotes, guerreiros, mercadores e funcionários administrativos. A religião e o comércio foram extremamente importantes para que o estabelecimento de uma para o estabelecimento de uma elite dominante. Destaca-se na religião o deus Tlaloc, que é o deus da água e da chuva. Teotihuacan foi uma cidade planificada, planejada com um fim, com um objetivo, e o fim dessa civilização vai acontecer depois do ano 650. Os maias. Os maias eles vão se desenvolver na península de Yucatán, no México. Eles vão se organizar em cidades-estados. O que quer dizer isso, gente? Eles não vão se constituir em um império, em um reino. Eles vão se organizar em cidades-estados independentes. Cada cidade-estado vai possuir o seu governo. Eles também vão construir grandes palácios e grandes templos de adoração aos seus deuses. Os maias também são politeístas, tá? A sociedade maia ela era formada por governantes que representavam os deuses, né? Eram os próprios deuses, os sacerdotes, os chefes guerreiros e os camponeses. Abaixo de toda a hierarquia social estavam os prisioneiros de guerra. E os maias eles tinham também como tradição fazer sacrifícios humanos para cultuar os seus deuses. Os maias eles vão se dedicar à astronomia e à matemática. E acredita-se, gente, que eles foram um dos primeiros povos a desenvolver a noção de zero, até a noção de zero. Eles vão criar vários calendários, dentre eles vão usar dois com mais rigor. Um calendário de 260 dias, que é o Tzolk'in, e um de 365 dias, que é o Ab. Os astecas. Os astecas eles vão se desenvolver, vão fundar, né, a cidade de Tenochtitlan em uma ilha no lago Texcoco, na atual cidade do México. O estado ele era extremamente centralizado, ele exercia controle sobre tudo, desde a produção agrícola até a construção de sistemas de irrigação, e vai cobrar muitos impostos. Essa sociedade asteca, também politeísta, vai cultuar vários deuses. É composta por nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos, camponeses, carregadores e escravizados. Os camponeses eles vão viver em agrupamentos chamados calpules, são aldeias agrícolas, né? Esses agrupamentos calpules. Os astecas eles vão conhecer técnicas de metalurgia e vão desenvolver também uma forma de escrita, uma escrita pictográfica. Os astecas, gente, eles vão criar vários templos e palácios que existem até hoje no Vale do México. Os astecas eles vão entrar em declínio, né? Eles vão deixar de existir com o domínio europeu. Os europeus, né, em específico os espanhóis, Hernán Cortés, vai chegar nessa região do México e, embora esses povos europeus fiquem encantados com a região, eles vão destruir essa civilização. A gente tem que lembrar que esses povos europeus, eles tinham um armamento mais sofisticado, um armamento mais evoluído para a época. Então, os astecas não resistiram a essa dominação. Os incas vão se desenvolver na região dos Andes,
no território que hoje pertence ao Peru. O Império Inca ele vai ser fundado a partir de 1438 e o Império Inca, gente, vai surgir a partir de Cusco, da cidade de Cusco. Cusco que vai surgir a partir de uma aldeia. Essa aldeia ela vai ser fundada, vai surgir, ela vai evoluir, vai crescer, a população vai aumentar e vai dar origem à cidade de Cusco. A partir daí, o imperador Pachacuti Inca, ele vai anexar várias regiões e vai criar o Império Inca. A sociedade inca também vai ter uma estrutura hierárquica rígida, né? Na posição, no topo dessa sociedade vai estar o imperador, seguido por seus parentes e por seus funcionários, os curacas. Os sacerdotes também vão fazer parte dessa elite. Na base vão estar os camponeses que vão viver nas chamadas ailus. A base da economia inca era a economia agrária com o desenvolvimento de alguns produtos agrícolas e a criação de alguns animais como a lhama. Os incas eles vão se desenvolver, gente, na região ali do lago Titicaca. Esse lago ele vai ser extremamente importante para essa sociedade inca. E assim como a cidade Cusco foi muito importante, a cidade Machu Picchu também vai se tornar extremamente urbanizada e importante para essa civilização. Inclusive, Machu Picchu, atualmente, é um importante sítio arqueológico. Foi uma cidade que foi descoberta há pouco tempo, pode-se dizer assim, e que é fonte de vários estudos para os pesquisadores entender essa sociedade inca. Os incas também, eles vão sucumbir ao domínio europeu, ao domínio de Francisco Pizarro, que não vão resistir também a esse armamento mais evoluído desses europeus. As sociedades da bacia amazônica e do Xingu são sociedades que vão se desenvolver no território brasileiro. Inicialmente, gente, acreditava-se, né, que eram sociedades mais simples, mas a partir de vários estudos, descobriu-se que essas sociedades eram sociedades mais evoluídas, mais complexas, que tinham uma organização social, viviam de forma organizada. Tanto a sociedade amazônica quanto do Xingu eram povos que tinham uma determinada organização, que não eram povos tão simples como se imaginava. Renascimento cultural. O que é o renascimento cultural, gente? Renascimento é que renasce, né? O renascimento cultural ele vai acontecer durante a Idade Moderna. A Idade Moderna, gente, ela vai durar um período curto, de 1453 até 1789, porém várias transformações vão acontecer nesse período. Várias transformações que vão iniciar na Europa e que depois serão disseminadas pelo mundo. Por que pelo mundo? Com o desenvolvimento da mídia impressa, né, de documentos impressos, e com a expansão marítima também. Os renascentistas eles vão recuperar a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. Como a Europa ela vai estar passando por várias transformações, algumas pessoas vão começar a querer entender essa sociedade. E para entender essa sociedade, eles vão buscar conhecimento nas antigas sociedades grega e romana. Esse desenvolvimento, gente, de que o homem é a medida de todas as coisas, vai originar uma corrente do pensamento chamada humanismo. O humanismo vai ser uma característica muito forte do renascimento cultural. Vamos analisar este mapa aqui. A Península Itálica no Renascimento. A Península Itálica ela vai ser o berço do renascimento cultural. Lembra que eu falei para vocês, para ficar atento, sobre essas relações comerciais intensas na Península Itálica? Então,
O renascimento cultural ele é característico de uma classe elitizada, da classe mais rica. Então, com o desenvolvimento comercial em alta na Península Itálica, vai surgir várias pessoas ricas, vários nobres, vários comerciantes vão enriquecer nesse período. E um outro fator também é que com a queda de Constantinopla, várias pessoas, vários bizantinos, né, vão se dirigir para as cidades da Península Itálica com várias ideias e com muito conhecimento, e vão difundir seu conhecimento nessa região. Então, a partir daí, vai surgir o renascimento cultural na Península Itálica e que vai ser difundido pelo restante da Europa e pelo restante do mundo. O renascimento cultural também, gente, ele vai ser caracterizado pelo antropocentrismo. O que quer dizer isso? É o homem como centro de tudo. A gente tem que lembrar que durante a Idade Média, quem tinha o controle sobre tudo, quem tinha o poder sobre tudo, a instituição que comandava tudo era a Igreja Católica. Com o renascimento cultural, vai ter uma visão diferente. As pessoas vão se tornar mais críticas, elas vão começar a fazer o uso da razão, vai começar a entender o homem como dono do seu destino, como o destino deste homem vai ser o resultado das ações dele. E esse é um pensamento, é uma corrente que vai dar origem ao individualismo. E esses questionamentos, o uso da razão, em vez da fé, né, vai dar origem ao racionalismo, ou seja, tudo pode ser questionado, tudo pode ser pensado. O desenvolvimento na Península Itálica fez surgir ricos comerciantes, que passaram a patrocinar o trabalho de artistas e pensadores. Eram os chamados mecenas, geralmente ricos negociantes, nobres e papas que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Gente, fiz essa revisão, ficou um pouquinho extensa, mas é porque é uma revisão. Mas como eu falei para vocês, o conteúdo é muito, não dá para explicar tudo que a gente viu em uma aula, né? Peguei os tópicos mais importantes e fui explicando para vocês. Mas isso não dispensa vocês pegarem o livro, fazer anotações e estudar. Tem algumas atividades complementares para vocês fazerem, são atividades de revisão também. Copiem as perguntas no caderno e façam com muita atenção. As atividades que eu deixei na aula anterior sobre o renascimento cultural, eu vou corrigir na próxima aula junto com essas atividades de revisão, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se do caminho certo.